Quero saudá-los na graça, na paz e no amor de Jesus Cristo. Amém? Motivo de grande alegria estarmos aqui com vocês, eu e minha esposa. Quase nunca nós podemos estar juntos por causa dos estudos dela, mas hoje, essa semana ela entrou de férias e aí foi possível me acompanhar aqui com vocês. Na igreja de um amigo, que é o pastor Israel, e a pastora Thaís, que não pôde estar aqui pela bebê, né? Mas que o Senhor continue restaurando, cuidando e falando aos nossos corações em nome de Jesus. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia, por favor. Profeta Isaías, capítulo de número 35. Quando o pastor Israel me passou o tema, eu senti muito desafiado e tocado por Deus para falar sobre esse assunto, a igreja como corpo de Cristo. Isaías capítulo 35, se você não tem Bíblia, aproxima de alguém que tem aí, por favor, e vamos fazer a leitura. Gostaria que você ficasse de pé, em reverência ao texto sagrado, em reverência à palavra de Deus. Isaías capítulo 35, todos acharam, amém? Então a Gabi vai fazer a leitura e depois conversaremos em nome de Jesus. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo, e de Saron eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. A areia esbranceada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá um bom caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Obrigado. A igreja pode se assentar. Queridos, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito empolgante. E eu gosto sempre de dar título às minhas pregações, porque o título nos ajuda a lembrar da palavra. Então, você lembra do título, daí você consegue lembrar trechos importantes. E o título da palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é: Vivendo na Igreja do Senhor Jesus, uma degustação do céu. Diga comigo aí: vivendo na Igreja do Senhor Jesus, uma degustação do céu. Talvez esse tema, a primeiro momento, provoque em você algumas reações. Tipo assim: pastor, se o senhor conhecesse os problemas que tem na minha comunidade, o senhor não falaria que
que a minha comunidade é um pedacinho do céu. Querido, pode não ser, mas é o plano de Deus para a igreja. Isso nós não podemos negar. E vai ser um pedacinho do céu quando eu e você entendermos o plano de Deus e viver cada vez mais para Deus, honrar o nome de Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar fervorosamente dentro dos nossos corações. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito importante. No capítulo 34 de Isaías, haveria um cenário de morte, um cenário de crise, um cenário de muitos problemas, talvez aproximado como os problemas que nós estamos vivendo no dia de hoje, inclusive no nosso querido Brasil. Problemas de corrupção, de denúncias, de escândalos, enfim, as maiores diversidades de problemas estamos enfrentando hoje. Mas nesse cenário, Deus levanta o profeta para trazer uma palavra ao povo, e mais do que uma palavra de consolo, o profeta é levantado para dizer ao povo: caminhe comigo, porque Deus tem um caminho seguro, onde até os loucos andarão, onde não há ali nenhuma discriminação, seja ela racial, seja ela econômica ou de qualquer espécie que for. E a primeira coisa, querido, que eu gostaria de destacar com você é que igreja é um lugar muito interessante. Nós convivemos na igreja sempre com uma ambiguidade muito grande. Você tem pessoas santas, pessoas com uma vida querendo consertar, mas ainda não conseguiu, pessoas que escondem dentro de uma igreja a sua realidade. Isso é um fato que sempre estará dentro da igreja. Não adianta nós podemos até vestir todo mundo com a mesma camisa dentro da igreja, mas nós vamos sempre existir diferença dentro da igreja, que elas não são más em si, elas exigem tolerância, elas exigem amor, e elas exigem que as pessoas santas não excluam pecadores, mas santifica-os com a presença dela. Porque quando você começa a andar com gente santa, querido, você fica mais santo, pode ter certeza disso. Quando você começa a andar com pessoas que têm aparência de santidade, mas não têm essência, você também pega as suas manias. Você também pega. Você quer um exemplo? Quando eu casei, eu não gostava de chocolate. Nunca gostei de chocolate. Hoje eu sinto falta de chocolate porque minha esposa é chocolatra. Eu como bem menos chocolate do que ela, mas já sinto falta, né? E assim, um vai pegando algumas coisas boas do outro e também vai pegando coisas que não são tão boas assim. Então a igreja, o bispo Paulo Lockman certa vez comparou a igreja como a Arca de Noé. A igreja tem todos os casais lá, os mais diferentes, mas tem que conviver junto, porque fora do barco, fora da arca tem dilúvio. Então, queridos, eu acho engraçado porque nós temos um problema no nosso emprego, a gente não fala assim, eu vou embora do emprego. Mas a nossa igreja, se tem qualquer probleminha, a gente diz, estou indo embora. Porque a gente não entendeu ainda o valor que tem a igreja. Porque Jesus disse um dia, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi sonhada, disse isso de manhã aqui, e vou repetir, a igreja foi algo sonhado por Deus. A igreja foi algo que está no coração de Deus, e porque a igreja não está melhor, seja em Praia Grande, seja em Itapeva, seja onde for, porque há dureza no nosso coração, e não há ainda um entendimento correto da importância da vida na fé. E o texto começa com algumas coisas importantes, que no lugar de deserto haveria de brotar águas. E é interessante, queridos, porque o Apocalipse, esse texto ele é messiânico, mas nós trabalhamos no Apocalipse com 3 coisas pelo menos, né? O que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. E a Bíblia também, as coisas, boa parte do que está na Bíblia já aconteceu, outras estão acontecendo e outras acontecerão. Então a Bíblia ela está no presente, no tempo, na história, no passado, no hoje e no futuro.
E interessante observar que esse texto é um texto que a igreja que quer experimentar um pedacinho do céu, ela vai ajudar a cumprir esse texto. Você sabia, querido, que a igreja ajuda a cumprir o que está na palavra de Deus? Quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, a igreja, ela torna-se um lugar para você ver as promessas de Deus cumprir na sua vida. E para você ver as promessas de Deus cumprir na vida dos seus irmãos. E aí ele começa então dizendo que naquele cenário de morte, alguns perderam a fé. E por isso que o profeta diz lá no versículo 3, versículo 4, fortaleça as mãos frouxas e os joelhos vacilantes. Porque, queridos, mãos frouxas são mãos já cansadas, que perdeu a esperança, que perdeu a fé e que já não aguenta mais levantar as mãos para orar, porque perdeu a experiência, a esperança de que Deus, através da oração, faz milagres inacreditáveis. Que Deus, através da oração, se move e move a igreja em direção à sua vontade. Quantas são as pessoas que começam a caminhada na igreja amando a oração e depois se cansam? O texto fala disso, joelhos vacilantes, joelhos que já não se dobram mais e que não têm mais firmeza para orar. O profeta Isaías diz para você e para mim nessa noite, talvez você esteja aqui nessa igreja hoje vivendo essa realidade. A sua mão está frouxa, está cansada e os seus joelhos estão vacilantes. E o Senhor Jesus diz para você nessa noite, fortaleça as mãos frouxas e os joelhos vacilantes, porque você não pode parar, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós. Então, queridos, é um texto que nos desafia também. Eu gostaria de destacar com você a segunda questão, que eu acho preciosíssima desse texto, é que é um texto profético que inclui já naquele tempo as pessoas com deficiência. Porque se você imagina que hoje existe preconceito, e existe mesmo, e não é pouco, mas você imagina então quando o profeta escreveu esse texto. Quantos preconceitos existiam naquela época, inclusive das pessoas com deficiência não poder nem chegar no templo. E ele diz assim, uma palavra profética, diz, naquele dia, então, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, os coxos andarão a saltar, e os mudos cantarão louvores ao Senhor. Olha, queridos, isso é maravilhoso. E eu quero dizer para você que quando nós lemos esse texto, nós ficamos já pensando que uma igreja séria, uma igreja santa, é aquela onde o coxo entra, o cego entra, o surdo entra e ele sai curado. Mas eu quero desafiar você, querido, também se Deus quiser, Ele cura. Mas a igreja do qual o profeta Isaías está falando aqui, é que quando você abre o seu coração para receber as pessoas, por exemplo, você aqui em Praia Grande, certamente você conhece muitas pessoas que são surdas. E se você sentir um chamado missionário, fizer um curso de Libras, da língua brasileira de sinais, começar a interpretar a pregação do pastor Israel para uma pessoa surda, ela já vai começar a ouvir a palavra do Senhor aqui na terra. A responsabilidade é nossa. Se você sabia, não sei se vocês sabem, mas o público com deficiência, principalmente os surdos são o 9º povo menos evangelizado do Brasil. E aí, por exemplo, nós temos aí a igreja, a seita Testemunho de Jeová, se levantando e fazendo um trabalho com os surdos, e eles estão indo para lá. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo uma palavra profética. Naquele dia, os surdos ouvirão, os cegos verão. Eu estou aqui hoje pregando para vocês, porque quando eu cheguei na igreja de Cunha, eu vim da zona rural de Cunha, como eu falei para vocês de manhã, lá do sítio, lá da roça, longe. Quando eu cheguei em Cunha com os meus 11 anos, eu encontrei uma igreja que antes dizia assim, não,
você tem que ser curado. Se você não for curado, Deus não é na sua vida. Antes deles me dizerem isso, eles nunca me disseram isso. Ao contrário, pastor, na época não pastor, né? Mas na época, irmão, você é bem-vindo nessa igreja, você é amado de Deus, você é vocacionado, nós te amamos, e hoje eu estou aqui, porque uma igreja entendeu o meu chamado, o meu ministério, e acreditou em mim. Eu acho fantástico, querido, eu não sei quanto conhece a história de uma moça chamada Jones. Ela sofreu um acidente, ela fazia lá aqueles negócios no mar, tipo vela, sei lá como é que fala aquele negócio lá. Sei que ela sofreu um acidente um dia no gelo e ela ficou tetraplégica, ela se machucou toda. E ela era muito crente. E o repórter da BBC de Londres chegou para ela e perguntou: viu, mas aonde estava o seu Deus quando aconteceu isso? Porque se você é crente, por que Deus não livrou? Afinal de contas, tem se pregado aí hoje que crente não pode pegar nem resfriado, né? Então, assim, o que aconteceu? Onde estava Deus? Ela olhou para o repórter, hoje ela pinta quadros segurando o pincel com a boca, para vocês terem uma ideia. Ela não tem mais movimento. E ela disse para o repórter assim: Deus não é prosperidade somente, Deus não é livramento somente, Deus é amor e obediência. Sabe, irmãos, é forte, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora você me pergunta: pastor, você já viu gente ser curado? Irmãos, já vi muita gente. Eu já vi uma irmã da minha comunidade lá, quando eu era seminarista, ser curada de câncer. O médico deu 2 semanas para ela de vida. Ela foi curada de câncer, está lá até hoje. Quando eu vou a Cunha, nós vamos lá, eu e a Gabi, visitá-la. Agora, a questão aqui não é Deus cura quando Ele deseja, nem todos serão curados. Agora tem uma coisa, queridos, que nós não podemos esquecer: a graça de Deus é para mim e para você. E a graça, queridos, a cura é bom, mas a graça é melhor ainda. A graça de Deus é o que nós precisamos sentir. Então o profeta Isaías diz assim: olha, você, igreja de Praia Grande, você, quero falar com você. Eu não estou falando com quem está em Itapeva hoje, eu não estou falando com quem está em São Paulo, eu estou falando com você que está aqui. Você pode fazer o coxo saltar na presença do Senhor. Tive lá em Fortaleza outro dia, tem um ministério lá do pastor Eibe, chamado Mais Além, o Ministério das Pessoas com Deficiência, e tinha umas 40 pessoas com cadeira de roda na igreja, e ela nas cadeiras de rodas, no momento do louvor, elas assim pulavam assim na cadeira, aquela explosão do Espírito Santo, e tem gente perfeitinha que cruza o braço assim na hora do louvor, assim, meu Deus do céu, né? Meu pai, meu Deus mesmo, viu? Que é bravo, né, gente? O negócio, né? E eles lá, eles estavam saltitando, queridos. Aquela igreja estava fazendo cumprir Isaías 35. Ou nós achamos que promessa de Deus só cumpre no céu? Ou nós achamos que na terra, então, se as promessas de Deus só cumprem no céu, então nós somos enviados à terra somente para sofrer? Essa é a doutrina espírita. Isso é karma. Karma aí, gente, não é assim não. Uai, não é assim. As promessas de Deus, está certo. Quando eu disse que a igreja é uma degustação do céu. Todo mundo sabe o que é degustação? Degustação é aquelas festas muito ricas que você vai. Eu prefiro festa de pobre, porque já come bastante logo no começo. Mas a festa de rico também é legal. Quando você vai em festa de rico, pastor, começa lá a servir aqueles espetinhos, sabe? Tem 2 queijinhos, eu já queria lá uns 200 gramas de queijo, né? Tem 2 pedacinhos de queijo. Aquilo é degustação, pedacinho. Agora festa de pobre, não. Ô Zé, serve logo a pizza aí, rapaz. Já come com a mão, é gostoso também. Aí, irmãos, mas só que, assim, por isso que eu disse, o céu, não vive o céu na igreja. Vive uma degustação, um pedacinho. E você precisa amar a sua igreja. Eu e a Gabi, nós tivemos uma experiência gostosa, queridos. Nós fomos passar o Réveillon em Foz do Iguaçu.
E tinha um negócio me incomodando. Porque eu sou metodista desde a barriga da minha mãe. Eu nunca fui ex-nada, eu sempre fui, tá? Respeito quem foi ex e hoje é de Jesus. Amém? Mas eu não fui ex-nada, eu sempre fui crente mesmo. Claro, Deus vai trabalhando na nossa vida um monte de coisa, né? Mas eu fui com a minha esposa passar o Réveillon lá em Foz do Iguaçu. E uma coisa estava aqui no meu coração. Porque todo dia de ano, entrada de ano novo, saída de ano velho, entrada de ano novo, eu acostumei desde 3 anos, que eu me lembro, porque eu já ia antes, minha mãe levava, mas eu lembro desde 3, virada de ano novo se passa aonde? Na igreja. Mas hoje está difícil com a tal da modernidade, né? Hoje está bravo o negócio. E aí eu falei, Gabi, tem um problema, está gostoso, passei tudo, mas nós precisamos passar o final de ano na igreja. Lá. Eu não sei, não vai ter graça, passar no hotel, não vai dar certo. Aí eu comecei a sentir uma saudade da minha igreja, querido. Dá um valor à igreja metodista. Essa igreja que não é perfeita, mas que é chamada e escolhida por Deus. E aí Deus é tão bom que nós fizemos amizade com o pastor Daniel, que é o pastor da igreja de Cataratas lá de Foz do Iguaçu. Passamos o ano novo na igreja e eu ainda passei pregando. Eita Deus bom! Eita Deus! O pastor sai de férias, Deus dá um jeito de tirar as férias do pastor, né? Passamos lá e que momento precioso, queridos. Então às vezes você fala assim, alguém encontra com você, você fala, para onde você está indo? Você fala, estou indo na igreja. Quê? Igreja. Você devia falar assim, estou indo na casa do Senhor, rapaz, lugar de bênção. Tem uns irmãos chatos lá, mas nós vamos morar no céu junto, é melhor nós conviver bem. Até porque toda igreja tem irmão chato. Ou vocês acham que não? Itapeva tem também, todo lugar tem. Mas Itapeva tem um monte de irmão legal, abençoado de Deus também. E os chatos, os legais vão deixando os chatos mais legais. Concorda comigo ou não? Ué. Se for necessário, a gente faz uma oração para sair espírito de chatice também. Porque tem gente que tem, viu gente, espírito de chatice. Tem gente que tem espírito contra, ele é contra tudo. Ele não sabe nem por que ele é contra, mas ele é contra. Eu sou contra, pastor. Uma vez eu estava fazendo um concílio, não vou falar igreja não. Estava fazendo um concílio. Pastor, eu sou contra. Por quê, irmão? Não sei, eu sou contra. Sai. Em nome de Jesus. Então, queridos, a igreja precisa, nós precisamos cumprir Isaías 35. Quando eu fui para Itapeva, eu coloquei no meu coração assim, eu quero ganhar pessoas para Jesus. Porque a gente ouve às vezes, pastor, que a igreja ganha e o pastor cuida, não é isso? A frase não está certa, não está errada. Mas o pastor também é um ganhador de almas. Porque antes de ser pastor nós estamos pastor. Mas antes de ser pastor ou pastora, nós somos discípulos e discípulas de Jesus. E aí eu fui jogar futebol, o goalball, que é aquele futebol para pessoa com deficiência, com bola com guiso. Aí lá eu conheci o Guilherme. O Guilherme é um moço que tinha uma dupla sertaneja. Hoje eu e a Gabi estamos aqui na Praia Grande, e o Guilherme está lá na igreja fazendo louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. Um deficiente visual. Hoje nós temos 4 pessoas com deficiência visual na nossa igreja, que foram alcançados, porque nós queremos cumprir a Bíblia, querido. Nós queremos cumprir o que diz Isaías 35. Naquele dia, os cegos verão, e ver não é somente ver fisicamente, é ver a glória de Deus. Os surdos ouvirão. É tão simples você, de repente, levantar do seu lugar e falar assim, eu vou fazer um curso de Libras, porque, queridos, tem gente que pensa assim, um dia uma mulher falou para mim, pastor, o senhor é cego, né? Então o senhor já está salvo, né? Eu falei, irmã, gostaria que fosse assim. Pastor, o senhor não tem pecado, né? Irmã, pergunta para Deus para você ver. Porque a pessoa acha que a pessoa com deficiência já está salvo por ser deficiente, karma também, espiritismo também, né? Porque você entende que é castigo divino, então como Deus castigou, como deficiência é castigo na cabeça de muita gente,
né? Ou na falta dela, como deficiência é castigo, daí você dizer, o cara nasceu deficiente. Pô, não é possível, o cara vai nascer deficiente, ainda vai para o inferno, é demais. E o problema é que vai, querido. O problema é que vai. Se a igreja não abraçar, se a igreja não amar, se a igreja não cuidar, se a igreja não deixar o preconceito, vai, querido. É sério. Quando lá em Romanos está escrito, toda língua confessará que Jesus Cristo e todo joelho. E sabe como que significa todo no grego? Todo mesmo. Todo significa todo, né, pastor Israel? Não tem não salva que vai escapar do cuidado de Deus e também da justiça de Deus. Por isso nós precisamos pregar, queridos. Nós precisamos pregar. Nós falamos hoje de manhã sobre olhar com os olhos do coração. Você não tem que olhar a aparência, não tem que olhar se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro. Você não tem que olhar descendência, raça, cor. Você tem que fazer a palavra de Deus cumprir na vida das pessoas. Então, em segundo lugar, o sonho de Deus é que a sua igreja faça se cumprir a Bíblia, sem preconceito. Naquele dia, os cegos verão a glória de Deus, os surdos, os coxos, e aí todo tipo de pessoa precisa ser amado pela igreja, porque a igreja que escolhe a quem evangelizar, porque se você evangeliza pessoas somente parecido com você, nós podemos inconscientemente estar montando um clube. Se eu pudesse, eu queria que a minha igreja só tivesse corintianos. Mas a gente tem que receber palmeirense, São Paulino, Santista, né? A gente tem que receber. Então, queridos, esse é um detalhe interessante para nós pensarmos que nós somos, que a igreja é um pedacinho do céu. Aí eu fico pensando que Deus olha lá de cima, ou lá no Apocalipse está escrito que cada igreja Deus mandou um anjo dar uma avaliada nela, dar uma peneirada. Eu fico pensando Deus olhando lá de cima e vendo a igreja perdendo tempo com tanta coisa, e esquecendo do propósito central da igreja. Sabe qual é o propósito central da igreja, queridos? Santidade, amor, e ganhar pessoas e abrir o coração para que mais pessoas se acheguem à casa do Senhor. Toda igreja que não cumpre isso, ela tem placa de igreja, ela tem nome de igreja, tem registro com CNPJ de uma igreja, mas ela é reconhecida pelos homens, mas ela não é necessariamente reconhecida ou aprovada por Deus. Fico pensando, queridos, que nós precisamos ler a Bíblia pura e simples e avaliar todos os dias se nós, enquanto igreja, estamos fazendo cumprir a palavra do Senhor na vida das pessoas. Eu fico pensando se há espaço para todos dentro das nossas comunidades. E eu penso, querido, que nós precisamos nos embebedarmos numa unção de amor para acolher as pessoas. A igreja não está carente de cultos mais belos, não está carente de louvores mais profundos, não está carente de mais arte nos cultos, tudo isso tem o seu lugar, mas a igreja está carente do amor de Jesus para ser transmitido para as pessoas. E aí o profeta segue dizendo: quando essa igreja entender que nós somos responsáveis por que as pessoas experimentem um pedacinho daquilo que vai ser o céu, e esse é o maior desafio da igreja, você vai ver quando o profeta diz a alegria dos resgatados.
porque naquele dia voltarão os resgatados do Senhor, subirão aos céus abertos, eles serão cheios da presença, eles serão completos, a plenitude de Deus estará sobre eles. E quando você olha para esse texto, você, como já desafiei a cada um de nós aqui, não imaginar somente que isso vai acontecer com a vinda de Cristo, mas que isso está acontecendo também quando você deixa Deus tomar conta de você, e aí abre portas para que outros e outros e outros se acheguem na casa do Senhor, porque a casa de Deus é um lugar de alegria. A casa de Deus, querido, é um lugar, nós temos que olhar para a nossa história. Tem muita gente, eu falei aqui de manias, de gente que tem espírito contra, e tem muita gente que tem espírito de reclamação, que tem um espírito de reclamação, mas, querido, dá uma olhada na sua vida, e vê como Deus tem te abençoado através da igreja. De repente, seu problema não é falta de bênção não, camarada, é falta de gratidão. De repente, o seu problema não é falta de bênção. Até porque gente insatisfeita nunca vai entender bênção de Deus. Porque se Deus dá 100, tem que dar 200. Se dá 200, tem que dar 400. Se dá 400, tinha que dar 800. E aonde que fica, querido, a alegria dos resgatados do Senhor? Aonde fica a lembrança da onde Deus te tirou? Certa vez eu estava na faculdade de teologia, pastor Israel, nós fizemos faculdade de teologia junto. Conheci um pastor lá chamado Jeremias, um senhorzinho. Jeremias passou por um problema, passou por um câncer, foi curado de um câncer. E um dia ele me parou lá na faculdade de teologia e disse: pastor Enoque, conta para mim a sua história, como é que você veio parar aqui? Aí eu contei para ele que eu não pude escrever, não pude ler na minha época de infância, e que desde 7 anos Deus me chamou para o ministério pastoral, mas que as pessoas falavam assim: mas como é que você vai fazer faculdade se você não pode escrever, não pode ler? Eu não sabia nem que existia o Braille, que é esse papelzinho aqui que eu estou usando. E aí fui contando para ele, e falei para ele: quando eu completei 11 anos, eu subi em cima de uma pedra alta que tinha lá no quintal de casa, e lá eu falei para Deus que se eu não fosse um pastor, eu podia, se Deus quisesse me levar, podia me levar. E aí Deus falou no meu coração que para Ele não existia impossível, e aí depois começou a desenvolver todos os milagres que você pudesse imaginar, para que eu pudesse chegar, aprender a ler, escrever, ir para a escola, depois fazer faculdade e tal. E uma coisa que esse pastor me disse, o pastor Israel falou de coisas que marcam a gente, ele disse assim: pastor Enoque, todas as manhãs você precisa lembrar da onde Deus te tirou, para você ser uma pessoa agradecida a Deus. Conte isso aonde você passar, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, não tem problema, mas conte isso, porque você tem que lembrar todos os dias da onde Deus te tirou. E aí, queridos, eu penso que nós temos que, para sermos mais gratos, para sermos mais felizes, para sermos mais alegres, você precisa lembrar diariamente quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a sua vida, nessa igreja. Sabe qual é a melhor igreja do mundo, queridos? Sabe ou não? A sua. Amém? A sua. Não é que a igreja do vizinho não seja abençoada, não, mas é bênção para ele. Para você é a sua. E aí eu volto, queridos, então, para a alegria dos resgatados, que subirão a céus abertos, que contemplarão os céus.
mas eles só vão contemplar os céus, só vão subir a céus abertos quando nós lutarmos diariamente para que a nossa igreja seja um pedacinho do céu. Eu recebo algumas pessoas no Facebook que me procuram para dizer: pastor, eu estou deixando da igreja. Pastor, eu estou decepcionado com a igreja. E aí você tem livros nessa área, né? Você tem o Por que você não quer ir mais à igreja? Um livro que vendeu aos montes. Decepcionados com a graça, do Paulo Romero. E tantas outras obras que você encontra, e as pessoas falam assim: pastor, eu estou decepcionado, pastor, eu não quero ir mais à igreja, porque fulano me fez isso, ciclano me fez aquilo outro. Queridos, os escândalos têm levantado dentro das igrejas, porque o dia final está chegando, mas há uma palavra de Deus para a igreja, há uma palavra de Deus para nós, dizendo que se nós formos fiéis até a morte, nós levaremos a coroa da vida, nós seremos salvos. Então, queridos, lute para que a sua vida seja luz, para que a sua vida inspire outras pessoas, para que a sua paixão inspire outras pessoas, e não perca o foco. Deus tem ministrado muito ao meu coração. É como a água, se você ficar reparando uma enchente, você vai ver, a enchente vem, tem uma pedra no meio do caminho, o que a enchente faz? Ela para? Não, ela vai para o lado ou passa por cima, mas ela continua a caminhada. Você não serve homens, você serve a Jesus Cristo, você é servo do Deus vivo, e nós não podemos desistir, querido, porque nós temos que lutar e fazer da nossa igreja um pedacinho dos céus, quando houver mais conversão dentro da igreja, porque o que falta para nós, muitas das vezes, é conversão genuína. O que falta para nós, querido, ai de nós, se cumprir a palavra que Jesus disse para os fariseus: vocês não entram e vocês não deixam os outros entrar, porque Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês ficam empacados aí, vocês não vão para frente, não deslancham a vida espiritual, e não deixa que os outros se lancham, e fica perdendo tempo, porque o diabo, queridos, o diabo ele tem um papel importantíssimo, ele vai entreter você, ele vai enrolar você, porque ele sabe, querido, que se você abrir o coração, amar, não dê bola para bobeiras, para coisas insignificantes, você vai ser cheio da presença de Jesus, e aí ele luta de todas as formas para que você não seja. Então o profeta Isaías encerra lembrando para nós que nós podemos, naquele dia, que dia é esse? O dia dos resgatados, o dia que pode ser hoje que você seja resgatado por Deus, e o dia do resgate final, da volta de Cristo. Muitos subirão a céus abertos, por causa que você entendeu que você nasceu para ser uma bênção. Por causa, isso tudo vai acontecer quando você entender que a sua boca foi feita para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Isso vai acontecer quando eu e você entendemos que nós não somos e não temos nada com o diabo, nós somos puramente de Jesus Cristo. Enquanto nós ficarmos flertando, queridos, quando nós ficarmos na igreja cheio de desejo mundano, porque a maior crise de falta de santidade da igreja é paixão pelo mundo. É o crente Raimundo, conhece o crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo, não é isso? E quando nós ficarmos assim, querido, nós vamos ficar igual uma historinha que eu conto sempre quando eu falo de casamento. Diz que o casal recém-casado comprou um apartamento,
e colocou lá, crente é cheio de colocar as coisas, né? Adesivinho, tudo quanto é canto, né? Por exemplo, coloca esse carro é do Senhor Jesus, mas pede uma carona para você ver, né? Pede uma carona para você ver, não tem gasolina, está com problema de freio, mas o carro é do Senhor Jesus, né? Aí o cara colocou uma plaquinha lá na porta do apartamento, assim, Israel, o pastor Israel, colocou uma plaquinha lá assim, essa casa pertence ao Senhor Jesus. E aí, casalzinho, casado de novo, tal, brigava pra caramba, batia panela, batia garfo, batia faca, brigava. O vizinho não aguentou mais, foi lá e escreveu embaixo da plaquinha, mas está alugada para o diabo. Entendeu? A casa pertencia ao Senhor Jesus, mas está alugada pelo diabo. Porque as pessoas dizem coisas, queridos, das quais elas não são. Porque o discurso é bonito, a realidade é outra. Você vai em algumas igrejas, está escrito assim, põe aquelas plaquinhas, a igreja do amor. Outro dia eu fui numa igreja, estava escrito assim, a igreja do amor. Eu entrei e saiu, ninguém falou para mim assim, a paz do Senhor, varão. Imagina se essa igreja não tivesse a plaquinha de igreja do amor, então. Se ela tendo a plaquinha de igreja do amor, ela é o que ela é. Imagina se ela não tivesse a plaquinha. Querido, não põe placa da igreja do amor. Põe a placa do amor no seu coração, que aí não precisa ter plaquinha. Não precisa ter plaquinha na sua igreja de igreja do amor. Se você estiver cheio do amor de Deus, Deus vai mandar pessoas para você cuidar, para você amar, para você abençoar. Não precisa escrever na sua testa que sou crente. A sua vida tem que dizer, aquele cara, aquela irmã é uma pessoa cheia da presença de Jesus. A gente anda com algumas pessoas, queridos, que a vida dela nos inspira. Eu tenho pastores que caminham comigo, que só de estar com eles, eu me sinto curado. Porque a vida me diz assim, ó, isso aí prega o que vive, vive o que prega. Então eu queria lembrar vocês dos 3 desafios. O primeiro deles é que nós podemos então cumprir, em parte, as promessas de Deus. Todas elas só vão se realizar no céu, mas em parte nós podemos cumprir. Nós podemos então e devemos, não sei como você está nessa noite, mas fortaleça as mãos frouxas e os joelhos vacilantes. Volte para a consagração, volte para a vida. Às vezes, queridos, você vai orar 30 anos para Deus te usar uma única vez. Mas não se preocupe com isso não. E um dia Deus é capaz de fazer na sua vida tudo que Ele não fez até agora. E um segundo Ele é capaz de fazer. Então fique aonde você está e fique em oração. Fortaleça os joelhos aí, irmãos. Fortaleça as mãos. Vamos parar de charminho. A vida é dura para quem é mole, não é isso? Nós temos que ser forte, a nossa força não é em nós mesmos, a nossa força é no Senhor Jesus. Em segundo lugar, lute. Eu fui nomeado recentemente para Pastoral Nacional de Inclusão. Por favor, ore muito por mim e pela Gabi. Então, lute, levante uma pessoa aqui para fazer, de repente, o curso de Libras, pastor Israel pregando, pastor Thaís pregando, traduzindo. Porque o argumento é sempre o seguinte, pastor, para que nós vamos fazer um curso de Libras na igreja, nós não tem surdo? Aí eu digo, não tem porque vocês não fazem. Porque Deus não manda gente para uma igreja que não vai acolher Ele. Então, irmãos, vamos obedecer esse chamado, vamos abrir a porta da igreja, para que todas as pessoas possam vir e saltar na presença de Jesus. Em terceiro lugar, viva a alegria dos remidos. Irmão, um crente alegre dá vontade da gente aceitar Jesus de novo. Um crente rabugento, ele faz a gente perguntar assim, mas será que eu sou da mesma irmandade daquele cara ali, velho? Rapaz, se me ver andando com ele, o que vão pensar de mim, né? Não é? Porque filho bonito, todo mundo quer ser pai, agora filho feio. Não é assim mesmo? É, irmãos. Então, olha, seja um crente legal. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, seja um crente legal, vai.
Eu ando pelas igrejas aí, o que tem de crente chato, legalista, vou falar um negócio para você, viu? Dá para encher um balaio, viu? Tem que ser legal, irmãos. Nós somos o povo resgatado do inferno para viver a luz. Temos que ser pessoas animadas. Tem dia que a gente chora, tem dia que o negócio não está fácil, tem dia que a gente mal consegue levantar de aflição, de peso, de luta espiritual, mas Deus é conosco que nós vamos vencer. E em quarto lugar, querido, que ninguém desista da igreja por causa de você. Eu peço para Deus todos os dias que ninguém venha desistir da igreja por causa de mim, ou por um tropeço meu, ou por uma vida desregrada, por uma vida de aparência. E eu peço a Deus constantemente que pessoas possam vir para a igreja através do meu testemunho. E ó, queridos, parem com essa conversa mole de que assim, eu não vou na igreja, mas eu louvo a Deus lá em casa mesmo. É claro que louvo. Que bom. É o mínimo que um crente pode fazer, é louvar a Deus em casa. É o mínimo. Porque se só louvar na igreja, tem outro nome para isso. Farisaísmo. O fariseu só louva em reunião religiosa. O cristão louva onde ele está. A vida dele é um louvor a Deus. A vida dele representa um louvor a Deus. Agora, queridos, igreja foi algo estabelecido por Deus. Eu gosto da igreja. Quando eu ficar velhinho, os meus 70 chegar, eu vou me aposentar como pastor. Sou obrigado a fazer isso com 70. Também já chega, né? 70. Mas uma coisa eu tenho claro para mim. Eu posso deixar de receber o título de pastor, mas deixar a congregação dos santos, jamais. Ame a sua igreja, querido. Valorize o seu pastor, a sua pastora. Valorize a sua liderança. Ore por eles. E luta para fazer a sua igreja cada dia melhor. Eu encerro essa pregação dando um exemplo que eu dei aqui de manhã, que o jornal London Times fez uma pesquisa nos Estados Unidos para as pessoas escreverem por que os Estados Unidos não estava melhor. E a resposta mais criativa seria publicada naquele jornal. E um camarada chamado G.K. Chesterton escreveu o seguinte: prezados senhores, os Estados Unidos, a culpa dos Estados Unidos não está melhor é minha. E foi eleita a melhor resposta. Porque a transferência de responsabilidade começou em Adão. Adão disse assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher disse assim: Senhor, foi a serpente. A serpente não disse nada. Transferência. Transferência. Aí você diz assim: não, a igreja em Praia Grande não está melhor por causa do pastor. Ah, não, a igreja não está melhor por causa da rua. A rua lá não é legal. Ah, não, a igreja não está melhor por causa do louvor. Ah, não, a igreja não está melhor por causa daquele irmão lá é difícil, aquele irmão não sei o quê, aquele irmão... A igreja não está melhor por causa de você e por causa de mim. Mas, por outro lado, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Quer receber uma notícia boa? Quer? Ou vocês gostam da Atena e vai ficar só recebendo notícia ruim? Vou dar uma boa também. A boa é a seguinte: essa igreja vai estar cada dia melhor por causa de você. Que você vai abrir o seu coração para Jesus. Que você vai querer ser transformado. Que você vai querer cada dia mais ser cheio da presença do Espírito Santo. Que você não vai perder tempo com bobeira, mas você vai focar em Jesus. Você vai focar no amor dele. E você vai perguntar todo dia: Deus, a minha igreja está sendo de fato um pedacinho do céu? Deus, a minha igreja está sendo por causa de mim um pedacinho do céu? Ah, mas pastor, eu melhoro, mas aquele outro irmão nunca melhora. Pode cuidar da vida dos outros irmãos. Cuida da sua. Porque se você melhorar, você vai melhorar ele. Amém? Quando eu vou conversar com a minha esposa sobre casamento, eu digo assim: não, o casamento pode melhorar, porque eu preciso melhorar e você precisa melhorar. Então nós não ficamos assim: não, porque a culpa é sua, porque... Aí o diabo faz festa. Quando a gente fica jogando culpa, o diabo fala assim: opa, é isso aí que eu gosto de confusão. E o diabo gosta de gente covarde.
Mas eu e você, queridos, somos chamados para ser uma bênção, para dar alegria para Jesus. Amém? Gostaria de orar com você. Gostaria de convidar você a ficar de pé. O louvor pode nos ajudar? E eu gostaria, queridos, de fazer uma oração por você. E eu queria convidar aqueles e aquelas de livre vontade. Mas se Deus falou ao seu coração nessa noite, se Deus desafiou você a lutar pela igreja, para que a igreja não seja motivo de escândalo, mas a igreja represente uma degustação dos céus, eu gostaria de fazer uma oração para você. E eu convido você que tem coragem de abrir o seu coração para Deus a vir aqui na frente nesse momento, que eu gostaria de orar com você. Pode vir, rapidamente. Quem desejar pode chegar aqui. Que chegue todos, que se apertem, não tem problema. Mas eu gostaria de fazer uma oração para você. Se Deus falou ao seu coração para você vir aqui na frente, venha, querido. Ah, mas eu vou receber daqui mesmo, pastor. Não, tudo bem, você não vai deixar de ser abençoado. Mas se Deus falou com você, você entendeu que você precisa ser uma pessoa melhor para Ele, melhor para os outros, vem aqui, querido. Não tem vergonha, não. Eu estava no Nacional de Pastores, teve um momento de oração lá pelos pastores que queriam uma visita de Deus na sua igreja. Fui o primeiro a ir lá, queridos, não estou preocupado com quem está olhando. Eu quero é Deus. E eu queria orar com você. Pedir que Deus fortaleça a sua vida. Pedir que Deus fortaleça o seu coração. Que você seja, cada dia mais, uma alegria nas mãos do Senhor. Uma alegria contínua na presença de Deus. E que você faça da sua igreja cada dia um espaço de todos. Que você seja aquele irmão que não tem idolatria pela sua igreja, mas tem amor pela sua igreja. Que você não abra a sua boca para falar mal da sua igreja, da sua liderança, dos seus pastores, mas que você diz: Deus ajuda o meu pastor. Deus ajuda a família do pastor. Querido, você não sabe como é difícil família pastoral. Você não sabe como o diabo quer passar rasteira na gente. Você não sabe como o diabo quer nos envergonhar. E é tempo de darmos as mãos. É tempo de esquecermos as diferenças. É tempo de convivermos saudavelmente. Porque, queridos, a gente briga, depois a gente se arrepende. A única coisa que você não vai arrepender na sua vida é de amar. Você vai se arrepender de muita coisa que você fez, mas de amar você nunca vai se arrepender. Eu nunca vi alguém dizer assim: eu amei aquela pessoa, me arrependi. Não vai, querido. O amor lança fora o medo, diz o apóstolo João. Pai, visita cada um dos teus filhos aqui nessa noite, Deus. Oh, Espírito Santo, passeia neste lugar, Senhor. Renova, Senhor, os corações. Renova as forças, ó Pai. Vem com teu Espírito Santo nessa noite, tocando em cada vida, em cada lar, Senhor. Oh Pai, todas as armadilhas do diabo contra a tua igreja, que elas sejam desfeitas, que elas sejam repreendidas, e que o teu Espírito Santo possa pairar livremente neste lugar. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa ir de encontro a cada coração, e que essa igreja, Pai, seja a degustação do céu, pelo amor, pelo perdão, pela alegria, pela fé, pela esperança. Ó Senhor, olha para a tua igreja. As nossas igrejas estão carentes da tua graça. As nossas igrejas estão carentes do teu amor. As nossas igrejas estão carentes de quebrantamento. Não há quebrantamento, Senhor.
a falta de quebrantamento visível no nosso meio. Nós nos acostumamos com uma vida rasa, nós nos acostumamos com uma vida medíocre, mas que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor estenda a sua mão, e que a tua igreja jamais seja envergonhada, Deus, mas que o império das trevas sejam envergonhados, que o império das trevas seja destruído, e que se estabeleça a glória do Senhor neste lugar. Vem, Espírito Santo, toca nas nossas vidas, que mais aniversários venham, cada um mais abençoado do que o outro, e que apesar das nossas imperfeições, a tua mão de graça, poder e glória seja sobre nós. Nós agradecemos, ó Pai, por 33 anos de caminhada dessa igreja, e nós abençoamos o pastor Israel, a Thaís e a Anelisa, Senhor. Nós abençoamos a liderança, nós abençoamos os visitantes, as crianças, os irmãos e irmãs dessa igreja, e rogamos sobre nós a força do Espírito Santo, em nome de Jesus. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.